Olá, meu nome é Cláudia, eu sou formada em psicologia e hoje vou estar falando um pouquinho sobre o inconsciente, né? Essa instância que causa tanta curiosidade nas pessoas. Então, eu trouxe aqui algumas anotações, alguma coisa assim mais resumida, né, para estar apresentando para vocês sobre o sistema inconsciente, porque muitas vezes do senso comum na população em geral fala inconsciente de uma forma que não condiz, né, com a teoria, né? Como se o inconsciente fosse ser fácil, né? Fosse de fácil acesso. A gente dorme em uma situação e acorda em outra, de repente já consciente. E não é assim, né? Porque o inconsciente, para a psicanálise, ela não se encontra abaixo do consciente, ela não se encontra abaixo. Na verdade, o consciente e o inconsciente caminham conjuntamente, eles caminham em conjunto. O inconsciente possui um sistema psíquico, ele é uma forma, não é um lugar, tá? É importante a gente ter isso em mente. Ele é uma forma, não um lugar, né? O inconsciente possui conteúdos, ele vai possuir conteúdos que foram recalcados, porque tais conteúdos trazem sofrimento, trazem desprazer, né? E não estão acessíveis ao sistema consciente, ao sistema pré-consciente, não estão acessíveis, né? Porque a gente vai estar falando aqui depois da resistência, né? Depois eu espero que fique um pouco mais claro. Esses conteúdos que estão no inconsciente somente serão acessíveis, ou melhor dizendo, somente poderão, né, podem ser que sejam acessíveis à consciência depois de serem superadas certas resistências, porque a gente é muito resistente a admitir certos conteúdos. Isso é o fato, tá, pessoal? Tudo que dói, tudo que muitas vezes eu não quero enxergar em mim, que a gente não quer enxergar na gente, a gente é resistente, né? Então, a gente apresenta certas resistências que durante a análise podem vir à tona ao consciente por meio da associação livre. Como assim, Cláudia, associação livre, né? Na associação livre, o paciente fala tudo o que lhe vem à cabeça. E é aí que o psicanalista, né, através da atenção flutuante, né, o nome técnico está à escuta do analista, nessa atenção flutuante, ele vai ficar atento ao destoante, aquilo que destoa, aquilo que está oculto, a fim de apontar certos conteúdos inconscientes para o paciente, o qual muitas vezes ele é resistente em admitir certos conteúdos que estão lá no inconsciente, mas fazendo pressão para sair, para vir para a consciência, para vir para o sistema consciente. Para Freud, se não quase a totalidade das vezes, leva um tempo para que a pessoa consiga aceitar, né? Ele leva um tempo para a pessoa aceitar o que a levava a resistir em admitir. Gente, isso leva tempo, não é uma coisa que nem eu falei lá no início, que você acorda de um jeito, você dorme de um jeito e acorda já tendo consciência de certos conteúdos. Não é assim que funciona, leva um tempo, ainda mais tendo em vista esse processo de resistência. O inconsciente, ele é chamado de processo primário, enquanto o sistema pré-consciente e consciente é chamado de processo secundário. No inconsciente, né, nós temos uma energia livre que corre livremente. Ele vai procurar uma descarga, né, uma descarga mais rápida e direta, sendo regido pelo princípio do prazer. Então, no inconsciente, nós somos regidos pelo princípio do prazer, querer realizar tudo aquilo que é do desejo do inconsciente. Já no sistema pré-consciente, no pré-consciente e consciente, essa descarga ela vai ser mais lenta.
é regulado pelo princípio da realidade. Então, no consciente, no pré-consciente, vai ser regulado pelo princípio da realidade, né? Daquilo que é a realidade, não a fantasia, não outras idealizações que nós fazemos. Então, ele é regulado pelo princípio da realidade, vai adiar, né? Podendo adiar ou procurando outros meios para se satisfazer. Freud, por assim dizer, né, ele descobriu a associação livre, que é o falar tudo que lhe vem à cabeça, né? Essa seria a associação livre que é feita durante a psicanálise, fazendo com que os conteúdos que estão recalcados, que foram lá para o inconsciente, a gente chama de conteúdos recalcados, ou seja, que estão no inconsciente, conseguissem aparecer, né, de alguma maneira. Por quê? Porque na análise a pessoa ela vai falando e vai aparecer o inconsciente nas lacunas do consciente. Freud, lá no seu artigo O Inconsciente, ele explica que são nas lacunas das manifestações conscientes que devemos procurar o caminho para o inconsciente. Então são nessas lacunas que a gente vai procurando esse caminho, né, para conseguir acessar esse inconsciente. De acordo com Rosa, em 1994, na obra de Rosa de 94, essas lacunas vão trazer para o primeiro plano da investigação psicanalítica o que Lacan, seguindo Freud, chamou de formação do inconsciente, que são o sonho, o lapso, o ato falho, o xiste e os sintomas. Agora vocês vão me perguntar, mas o que seriam isso? Gente, isso teria que ser abordado em cada vídeo. Aqui eu fiz só um pequeno, mas muito pequeno mesmo, resumo sobre cada um, só para dar uma noção, né? Então, muito resumidamente, a gente vai falar, né, sobre os atos falhos, do xiste, dos sintomas, que serão abordados em vídeos, né, específicos para isso. Os atos falhos, por exemplo, né, a gente chama uma pessoa pelo nome de outra. Esse é um ato falho. Ou às vezes essa pessoa teve um significado importante, às vezes você não quer lembrar, mas vem aquela lembrança na hora de você chamar uma pessoa, de repente fala o nome de outra. Isso acontece bastante. Outra coisa que acontece também, né, por exemplo, a gente pega e quebra sem querer um objeto. Na verdade, como diz o Chaves, né, numa das literaturas que eu li, sem querer querendo, né, sem querer querendo, você quebra um objeto, porque talvez você não gostou desse objeto, talvez esse objeto não veio de uma pessoa querida, então você não gosta da pessoa, ganhou esse objeto, então, de repente ele se quebra do nada, né, são manifestações inconscientes, né, assim, uma falha pode ser a chave para um acerto, né? Já no xiste, né, a gente costuma falar, teria que explicar muito mais, mas seria basicamente assim, é uma piada onde precisa ter um outro para rir dessa piada e que tem um conteúdo, né, muitas vezes inconsciente é falado nessa piada, mas precisa ter uma outra pessoa que ri junto, esses seriam os xistes. Nos sintomas, como exemplo, a gente tem a dor, tem a angústia. Isso é só um pequeno, né? Muito pequeno, sim, resumo. Como disse Freud, tais erros, não são apenas erros, não são falhas sem significados. Todas essas falhas, elas possuem significados. Lembram que eu falei anteriormente? Que é através dessas lacunas que a gente consegue chegar ao inconsciente, né? E que a pessoa, nós, muitas vezes somos resistentes a que esses conteúdos inconscientes venham para a consciência, porque eles são muito doloridos, trazem muitas lembranças dolorosas, então ficam lá no inconsciente, não vêm para a consciência. Se a gente verificar o porquê de acontecerem, a gente vai ver, por outro ponto de vista, que o erro, ele é um acerto. Lembra aquele exemplo que eu dei, né? Quebrei um objeto, mas foi sem querer. Não, mas foi sem querer mesmo. Realmente, conscientemente foi sem querer, mas inconscientemente aquele objeto não
não tinha significado para você, ou você ganhou de uma pessoa que você não gosta, de repente quebra, né? Cai da mão, quebra esse objeto. Por isso que Freud fala, né? Acaba virando um acerto, né? O erro vira um acerto. O nosso inconsciente, gente, tem muito mais a revelar, mesmo insistindo em ficar lá escondido. Se não fosse pelos atos falhos, talvez não conseguiríamos descobrir o que está no inconsciente e com isso solucionar tanto os pequenos quanto os grandes problemas, né? Então precisa de muito trabalho para fazer com que esse inconsciente venha, né, até a consciência, ser trabalhado através da escuta psicanalítica para quebrar, né, por assim dizer, essas resistências, né, e leva um tempo, né, para admitir esses conteúdos que foram recalcados. Nós temos no inconsciente o desejo, então o desejo ele é no inconsciente. No consciente nós temos a vontade. Então, tecnicamente, é assim que funciona. O desejo ele é inconsciente e a vontade ela é consciente. O emissor da mensagem vai ser sempre o inconsciente. Por isso, o sujeito, por mais que a gente de repente não acredite, né? Ele diz mais do que pretende. E ao dizer, ele revela a sua verdade. Agora, por fim, né, só para dar uma finalizada aqui, para não ficar também muito grande, né, o vídeo, né, a gente vai estar falando sobre Inácio, né, para concluir. O inconsciente, ele se revela num ato que surpreende e ultrapassa a intenção da pessoa que está falando em análise. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês gostaram, dê um like, curte nosso canal, se inscreva no nosso canal para fazer crescer. Eu agradeço a vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!